Começamos mais um episódio aqui no Pode Sentar, o podcast oficial da Mies. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Larissa Coradete, social media, e você é a anfitriã desse episódio aqui que tá top. Gente, tô rodeada de pessoas maravilhosas, pessoas feras. Eu tava muito ansiosa pra trazer esse conteúdo aqui do Reclame Aqui, pro nosso canal do YouTube. E eu gostaria de já ir apresentando por cima eles, mas todo mundo vai se apresentar aqui também. Aqui a gente tem a Tami, que faz parte do time Mies também. E nós estamos com o Felipe e com o Francisco, que faz parte do time Reclame Aqui. Então, pra gente começar, você pode se apresentar, Fê, e depois cada um vai se apresentando aí. Legal. Primeiro, obrigado, Lari e Tamires, pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui, estávamos ansiosos também para estar aqui, a gente estava conversando nos bastidores, né? Para quem não me conhece, sou Felipe Paniago, sou CMO do Reclame Aqui. Costumo dizer que eu estou nesse negócio chamado Reclame Aqui desde sempre, né? Então, foi fundado na garagem lá da minha casa pelo Maurício Vargas, meu pai. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estamos aí na luta aí para carregar o legado dele, para fazer o Reclame Aqui crescer cada vez mais e para principalmente ajudar bons consumidores e boas empresas, que é o caso da Mies. Isso aí. Bora, Boa. Chico! Sou o Chico Recalde, eu sou Head de Marketing no Reclame Aqui. Eu tenho emendado bastante nessa fala do Felipe, que ele fala que ele está desde sempre no Reclame Aqui. Eu estou quase desde sempre, eu não estou desde sempre, mas estou ali no meio do caminho para frente. E é um prazer estar com o Reclame Aqui, estar aqui com vocês para falar um pouquinho hoje sobre a RA. Legal. Primeiramente é uma honra estar aqui, né? Eu acompanho o Reclame Aqui desde a primeira reclamação. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires, atualmente eu sou head aqui da Mies, então eu cuido de toda a parte de experiência do cliente, desde a recepção até um pós-venda. E eu também cuido do trâmite total do Reclame Aqui. É isso aí. Show. Então, bora começar. Eu queria que vocês dessem uma pincelada assim por cima do que é o Reclame Aqui e o que é o Reclame Aqui para as empresas. Se vocês pudessem Legal. para o pessoal que está assistindo a gente. Vou lá? Gente, o Reclame Aqui, ele é uma plataforma, nasceu nos anos 2000, 99 para 2000. É uma plataforma que liga consumidores e empresas, né? Então, a gente costuma dizer que o Reclame Aqui tem duas serventias. A primeira e a mais óbvia é reclamar. Os consumidores entram lá para fazer reclamações para as empresas. Essas reclamações são publicadas no site, elas ficam públicas. A gente não permite reclamação anônima, né? Então o consumidor tem que estar devidamente cadastrado. Ele reclama, a empresa recebe, ela tem um direito de resposta. Ela respondendo, o consumidor pode fazer uma réplica ou avaliar, respondendo 3 perguntas, que são as perguntas que todo mundo busca nota máxima, vamos falar assim, que é se voltaria a fazer negócio sim ou não, se o problema foi resolvido sim ou não, e uma nota de 0 a 10. Então, o Reclame Aqui, teoricamente, serve para reclamar e para pesquisar. Apesar do nome ser Reclame Aqui, mais de 2/3 dos nossos acessos, que é mais de 1 milhão por dia, são de pessoas pesquisando reputação de empresa. O que isso significa? Um consumidor, antes de comprar um produto, por exemplo, ou contratar um serviço, ele joga no Google, ele pesquisa no Google o nome da marca, o nome do produto, pergunta para o Google se aquela marca, se aquela empresa é confiável, e geralmente ele cai no Reclame Aqui. E aí ele olha lá, lê reclamação, vê a carinha, o selo da empresa, né? Se ela é ruim, se ela não é recomendada, se ela é ótima, se ela é RA1000, que é o caso da Mies, e toma a decisão de compra, né? Então o Reclame Aqui tem essas duas serventias para os consumidores. Para as empresas, também tem a serventia óbvia de resolver problema, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Tanto eu quanto a Tamires, a gente é aquele tipo de cliente que quando tem um problema com uma empresa, a gente nem volta lá. Se o consumidor foi até o Reclame Aqui, fez uma reclamação para sua marca, ele está te dando uma oportunidade de você resolver esse problema e de você tentar fidelizar ele a essa marca. Então, serve para isso, para as empresas, e obviamente ajuda as empresas a venderem mais. Não adianta gastar um caminhão de dinheiro com publicidade, aí quando o consumidor vai pesquisar antes de comprar da sua marca, ele vê uma carinha vermelha lá, ele vai escolher outra marca, provavelmente. Não sei se ficou claro, mas é isso. Não, sim, ficou sim. Então, também pra gente quebrar aqui um pouco o gelo, eu queria a gente bater um papo de vocês pensarem ou lembrar aí qual foi a reclamação mais estranha, inusitada, que já recebeu, que já ouviu falar que rolou dentro do Reclame Aqui. Queria que vocês compartilhassem aí com a gente. Quem começa? Eu acho que o Felipe tem uma muito boa, que ele e quem nunca viu isso, e eu posso disponibilizar o link para fazer todo mundo ver isso. Um print na tela. Eu faço questão de que isso sempre seja divulgado. De quando ele foi no programa do Ratinho, a gente fez uma ação legal pra caramba lá com a agência que atendia a gente na época, lá o Jantar da Vingança, que bombou, que circulou. E aí a gente foi convidado para ir no programa do Ratinho, o Felipe foi.
Aí ele entra, tem uma interação com o xaropinho, é um evento lá. Tava tendo, era dia de exame de DNA, Ele então tá foi tipo suando, né? ratinho no melhor formato ratinho possível. E aí o Felipe contou uma reclamação inusitada, que eu acho que ele tem que contar, eu acho que eu deixo essa para ele. Acho que um dos pontos que a gente sempre vê, que não é necessariamente uma reclamação inusitada também, é quando o consumidor comete um erro de digitação. E volta e meia isso bomba nas redes sociais, alguém lembra, alguém viraliza isso. Porque é muito comum o consumidor ter problema com pedido. Sim, E aí quando ele também. tá ali digitando meio A gente passa meio muito por isso irritado, aqui. meio nervoso, ele acaba digitando rápido, ele digita peido. Cadê meu peido? Cadê meu peido? Peido atrasado. Meu peido ainda não chegou. Meu peido ainda não chegou. Então, cara, é um exercício muito legal. Entrar no Reclame Aqui e digitar na busca peido. Peido. Aparece muita coisa. Cara, parece muito. Vocês recebem muita? Muita? Principalmente quando o cliente tá assim muito frustrado, isso quebra tudo, né, também? A gente tá ali respondendo, focado, aí a gente fala, peido, aí não. A gente entende, né? Que ele tá respondendo na correria ali. Não, mas recebe. Sim, A gente bastante. tem bastante disso. Mas é um exercício bom. Às vezes você procurar reclamação desses serviços mais inusitados, tipo, o que que... Volta e meia a gente faz essas buscas assim, cara, o que que as pessoas estão reclamando de serviço de motel, por exemplo? Que são Bom, coisas que eu motel imagino é que ótimo. perto do serviço de vocês também, são coisas que as pessoas às vezes têm algum bobeira, né? Mas algum constrangimento de consumir o serviço. E aí, de qualquer forma, você tem que reclamar, você quer fazer uma reclamação, aí você vai lá e... Como que as pessoas reclamam disso, né? Como que elas escrevem. Então é sempre um exercício legal de procurar essas mais inusitadas para ver como é que as pessoas se posicionam. Mas eu acho que reclamação inusitada o Felipe tem a mais para contar. Bora, Fê. Assim, hoje nem é mais tão resultado assim. É que na época acho que era na mais, época né? era mais, assim. E é muito antiga essa reclamação, né? A primeira vez que foi contada, inclusive, foi pelo Maurício no programa do Jô. É verdade. E é uma reclamação de uma sex shop, inclusive, tá? Eu não sei o nome, não adianta, porque é muito antiga. Mas na época, um casal, né? Uma pessoa comprou uma fantasia acho que de bombeira, não lembro qual que era a fantasia na época, para parceiro ou para parceira, e morava num apartamento, num prédio, num condomínio, esses condomínios clube, né? E aí pediu, e aí a embalagem era discreta, tal, na beleza, chegou a embalagem lá teoricamente com a fantasia. Só que quem recebeu foi o filho. Teoricamente, olha a calma. Teoricamente. Quem recebeu foi o filho desse casal, a criança. E a criança abriu e não era uma fantasia, na verdade, e aí eu fico zoando isso, porque eu falei a palavra, não tem nada a ver, mas enfim, pinto de borracha em rede nacional. No programa do Ratinho. No programa do Ratinho. E aí a criança abriu e tinha um pinto de borracha. Beleza, mas não acaba por aí. A história conta que a criança pegou, né, a encomenda e desceu pro parquinho Nossa. do prédio para brincar com um brinquedinho. Imagina também. E aí Imagina. criou aquele caos no grupo do condomínio e tal, na galera, na época era Orkut, então aí no grupo do Orkut a galera, quem que deixa, né? Criança E aí foi com os esse amiguinhos caos. brincando. A família chegou lá, não sei se quem era que chegou, e viu o caos instaurado, o pinto de borracha dentro da areia do parquinho. Misericórdia. E reclamou lá da empresa. Não sei falar se resolveu, se pediu desculpa, o que tem fez, como. mas eu acho que... Não tem Você só mais. finge demência, finge que nada aí aconteceu. a vaca foi pro brejo já, né? Já era. Mas essa história foi bem inusitada. Né? Dessa leva aí também das reclamações mais antigas, que o Maurício acompanhava bem de perto essas histórias, também tem aquela da perna mecânica, que uma pessoa tinha uma perna mecânica, ele precisava trocar, renovou, alguma coisa assim. Gente, nunca vi. E aí chegou uma perna feminina. E aí ele precisava da perna, ele teve que conciliar a perna dele com a outra perna e colocou uma calça em cima para tentar dar uma escondida ali. Vamos embora, vamos nessa. Mas volta e meia a gente se depara com algumas dessas até, acho que inusitada. A gente falou das engraçadas aqui, mas tem também as reclamações que a gente recebe às vezes de gente que tava com problema com plano de saúde, e aí, super recente, né? 2 semanas teve uma que a pessoa trouxe, pô, vocês ajudaram a salvar a vida do meu pai, que eu não tava conseguindo agilizar ali um exame, a cirurgia, pelo Reclame Aqui eu consegui Show. ter isso agilizado e finalmente resolveram o meu problema. E aí, porque resolveu nessa data ali, que vocês ajudaram
a resolver com o plano. A gente descobriu ali um negócio que se demorasse mais alguns dias podia dar ruim. Então, tem uns inusitados que pegam a gente de surpresa, assim, porque eu Reclame Aqui, a maior parte da nossa base é e-commerce, banco, delivery, são reclamações mais específicas e às vezes no nosso contato ali a gente acaba lidando com o mesmo tipo de situações e problemas, né? Aí de repente quando vem uma dessa a gente se surpreende também. Um pouco mais forte. Só fazer um comentário. Eu falei pra vocês, a gente tava gravando um podcast ontem também, e a gente se pegou algumas vezes durante o nosso podcast que a gente gravou ontem, com um entrevistado perguntando pra gente. Então vou fazer uma pergunta pra vocês. E vocês, qual é a reclamação mais inusitada que vocês... Imagino que deve ter pouco, né? No ramo de vocês. Com certeza. Eu ia até falar aqui, a Lari provavelmente deve se recordar. Eu falo dessa reclamação em todo lugar também que eu vou, porque de fato é a que mais me marcou. Um cliente, ele comprou, né, um vibrador, ele usou, ele deixou bem claro que ele usou esse produto e ele solicitou a troca, no caso a devolução, porque ele não se adaptou ao produto. E aí vai, né, a gente conversa e tal, entende, né, teve algum erro na descrição, apresentou algum tipo de mau funcionamento? Não, o produto estava em perfeito estado, só que ele não se adaptou ao produto. Aí cabe ao analista explicar tudo, falar, olha, né, eu entendo e tal, sua frustração, mas não tem nenhum tipo de problema. Infelizmente eu não consigo aceitar a troca, porque eu não consigo vender e não tem problema com o produto. No final deu tudo certo, o cliente entendeu, mas a gente recebe, assim, diversas mesmo. Sim. Acontece. Complicado. Não me adaptei, não curti. Exatamente. Eu acho que eu nunca cheguei a pegar alguma reclamação, assim, inusitada pro lado engraçado, mas pegando da parte do motel, eu já pesquisei, gente, pesquisa, porque realmente tem cada história muito louca. E eu lembro de uma história que ela era mais ou menos de um rapaz abrindo uma reclamação contra o motel, né? Ou era contra o motel ou contra a operadora do cartão. Falando que apareceu lá na fatura do cartão dele. Contou, essa é verdade. Falando que apareceu na fatura do cartão dele a cobrança do motel e que se tipo, o pessoal não respondesse, não ajudasse ele, a esposa dele ia terminar um casamento com ele. Porque não era com ela que ele foi. Jesus. Então eu falei, como a pessoa teve a cara de pau, né? Tipo, de querer ir no Reclame Aqui pra falar, vou tentar. E aí vai no apelou de Reclame todos Aqui lá ainda mesmo. provavelmente pra mostrar, né? Pra provar que, ó, eu fiz até uma amor, reclamação. Eu tô Eu tô lutando pra resolver isso daqui de todo jeito. De maneira alguma. Será que foi Você moderado? contra a minha honra. É bem isso. Talvez foi moderado essa reclamação. Provavelmente, infundada essa daí. Mas é bastante coisinha mesmo. E pegando essa parte assim de motivos de reclamação, né, tudo certinho. Se de repente fosse para criar uma categoria dentro do Reclame Aqui, de reclamação, bem específica. Olha, Tem alguma que vocês pensariam e falassem, vamos criar uma categoria nova de reclamação? Se de repente vocês quiserem entrar também às vezes vocês estão vendo uma crescente, por exemplo, o sex shop, ultimamente está crescendo bastante. Então, olha, tem alguma que vocês já pensaram? Tem uma categoria, assim, uma coisa que é inerente do trabalho do Reclame Aqui é que o mercado evoluindo, vão nascendo novas empresas, até novas categorias de empresa, e aí a gente cria até novos tipos de problema. Vou dar um exemplo. Na Black Friday, sempre os 3 principais motivos de problema era maquiagem de preço, né, propaganda enganosa, aí às vezes era lentidão no dia da Black Friday, tá, na sexta-feira, lentidão do site ou falta de estoque, e eu acho que de 2 anos para cá, o problema atraso na entrega chegou no dia da Black Friday. Por quê? Porque as empresas começaram a entregar no mesmo dia, né? Então isso é uma coisa que não era comum antes. Vou dar um outro exemplo de categoria de tipo de problema que não existia antes e agora existe muito. Vocês estão vendo aí, não sei se vocês gostam de futebol, basquete, vôlei, mas as empresas de bet estão todas as camisetas de clube por aí, né? Então tem crescido bastante, apostas esportivas. E era algo que não tinha no Reclame Aqui, né? Verdade. E agora tem muito, a gente fez até uma reunião recente com a maioria dessas empresas, e aí os motivos de reclamação são diferentes do habitual. Então, por exemplo, tem obviamente reclamações da parte financeira, não consigo sacar, não consigo depositar, não recebi meu bônus, que aí é normal, mas tem reclamação do cara falando, da pessoa falando que o odd lá, o multiplicador da aposta, estava um, desceu para outro. A gente não lidava com isso antes, né? Como que é a reclamação de odds lá, de
de múltiplo de aposta. Não tem para apostar no jogo do Cruzeiro. Aí o cara vai lá e reclama. Sim. Enfim, então tem bastante coisa nova e Ou isso é pior, normal. né? Tipo, investi, coloquei o dinheiro e não ganhei nada de volta. Tipo, estão me roubando, eu não ganhei nada. Tem essa parte E também. tem as reclamações, acho que até olhando pro passado aí, tipo, esse negócio de bet é super recente, então o Reclame Aqui tem que estar sempre correndo para se adaptar, entender, porque esse negócio tá bombando demais, mas a gente estava até vendo esses tempos as reclamações de 2011, 2012, quais eram as categorias mais reclamadas. Cara, é bizarro, assim, parece que é um outro mundo. A gente tinha locadora, entre empresas mais reclamadas. Qual que era uma outra que tinha também bastante? A editora. Tinha muita editora. Editora de revista, editora de livro. Legal. Que bombava pra caramba. Hoje em dia você nem... Não tipo, tem. tinha categoria que era reclamar, muito né? forte na RA, que era mais forte. Quando eu entrei na RA em 2013, que era TV por assinatura. Sky. Hoje é streaming, né? Sim. Mas na época era TV por assinatura. Então, Muita coisa muda. num espaço curto de tempo, a gente também tem que sempre se adaptar, mas até puxando aqui para Mies, que é uma conversa que eu acho que a gente tem aí ano a ano em relação à categoria do prêmio, Sim. por exemplo, é um negócio de ter mais empresas que tenham representatividade ali, mas todo ano a gente também entra na discussão. A gente até gravou um episódio do nosso podcast de prêmio ontem e o Edu, o CEO, nosso CEO, foi o convidado. E ele trouxe muito isso, sobre algumas regras do prêmio, algumas questões de categorização do próprio prêmio, que a gente tem que conseguir atender mais e olhar mais. E hoje vocês concorrem numa categoria super X lá, com um monte de gente, mas porque é onde a gente chegou esse ano, mas, pô, pra gente faz super sentido também abrir categoria Sex Shop no prêmio Reclame Aqui, dentro do próprio site do Reclame Aqui, porque a gente tá sempre tentando, né? Se adaptar e correr atrás. Exatamente, mas é loucura isso, né? Igual vocês comentaram, as empresas que tinham foco de reclamação, os modelos, para as que tem hoje é tipo muito diferente. E tá em constante evolução, né? Igual no nosso ramo, sex shop. Atualmente a gente é a única da empresa da América Latina que tá ali com uma avaliação positiva, né? Trabalhando duro realmente no Reclame Aqui, usando isso a nosso favor. Sim. E futuramente a gente espera que tenham mais, né? Então Claro. também muda, vai ficar em alta. Acho que é uma constância. Puxando o gancho aqui, né? É triste dizer isso, mas quando a gente fala do nosso segmento, nem todas as empresas, as distribuidoras, elas têm essa percepção, né, da importância do Reclame Aqui. Elas veem literalmente como uma plataforma só de reclamação. Então é algo que é negativo para elas. E aqui na Mies é totalmente diferente. A gente realmente se orgulha. Então todo o time ele sabe da importância do Reclame Aqui. Desde a entrevista, no onboarding, todo o processo a gente passa porque é algo ali que a gente mostra que problema tem, o importante é resolver, e em contrapartida a gente analisa sempre internamente o que aconteceu, o que a gente vai fazer para não acontecer novamente, e pra gente não tem problema nenhum receber uma reclamação no Reclame Aqui, muito pelo contrário, a gente vê como uma oportunidade de negócio, a gente vai responder pro cliente publicamente ali para todas as pessoas verem, e a gente quer que outras pessoas, quando forem pesquisar, vejam. Ó, a Mies, ela teve esse problema, resolveu, ok, né? Me passa a credibilidade. Vira um puta diferencial competitivo. Sim, pra vocês, né? Uma das perguntas que eu tinha para fazer para vocês era justamente isso. Como que ter avaliação positiva, né, impacta diretamente na criação de confiança do seu consumidor, de alguém que quer fazer parceria com a sua empresa? Muito. Aqui na Mies a gente usa desde o primeiro contato. Por exemplo, o cliente ele entra em contato lá, eu quero saber se o site é seguro e tal, tudo mais. No próprio template a gente passa essa informação, né? Fala, olha, pesquisa aqui e tal, no Reclame Aqui, para você ver como a gente trata. Legal. A gente fala da importância da nota, né? E de todas as métricas, claro, de forma básica ali para não estender muito o assunto. Sim. Mas a gente usa ali isso no atendimento para mostrar para o cliente que a nossa reputação. Então aqui dá muito certo. E a nossa experiência, Tamiris, é a mesma que você trouxe, né? O consumidor ele usa para comparar, né? Muitas Sim. vezes, né? Tem até o comparador do Reclame Nossa, Aqui é muito e tal. legal isso. Eu uso o tempo inteiro, eu fico E comparando agora tem todas como as você empresas. pôr lá a Mies, por exemplo, e gerar um link para mandar para o seu cliente, já com a Mies setado. Essa eu não tinha visto. Legal, já feita a comparação, tipo, o resultado, seria isso? Aham, aí ele não vai nem precisar colocar a Mies lá, né? Você pode... Depois eu mostro para vocês. Legal, Mas legal, legal. isso aí é uma evolução, porque o objetivo do Reclame Aqui, como um todo, né? E aí para as empresas que ainda têm uma visão antiga, é ajudar as boas empresas a venderem mais, separar o joio Sim. do trigo. Problema vai ter, né? Vocês
Eu lembro no último evento que a gente fez aqui, eu fiquei assustado com a quantidade de vendas que vocês têm. É uma empresa gigante que vende muito. Sim. E aí eu sempre repito a mesma frase. Caminhão tem a péssima mania de quebrar, as pessoas ficam doentes, faltam trabalho, o sistema sai fora do ar. Então o problema vai acontecer. Né? Então, como você mesmo disse, é uma oportunidade de resolver esse problema. E mais do que isso, né? O problema que você resolve, que vai gerar uma boa avaliação no Reclame Aqui, vai influenciar várias outras pessoas que passam pela página de vocês a comprar. Então não adianta, o que a gente sempre fala, bate na tecla, não adianta gastar um caminhão de dinheiro em publicidade se você tem uma má reputação na internet, se você tem uma má reputação no Reclame Aqui. Por quê? Porque vai ficar mais caro para você trazer o cliente, você vai ter que convencer muito mais e aí ele pode, no meio do caminho, no meio desse fluxo da compra, ele pode desistir da sua compra e você já pagou por aquele banner ou pelaquela impressão. Já gastou, né? O investimento tá ali, perdeu. Mas e eu acho que principalmente no setor de e-commerce, né? Acho que o Reclame Aqui, ele tá muito para ser aliado, porque querendo ou não, depois da pandemia deu esse boom de comprar na internet, né? Mas o positivo também vem junto com o negativo, das pessoas levar golpe, né? Exato. De não saber se realmente aquele site existe ou não. Tem site aí que até Deus duvida de falar, será que não é uma cópia? Será que esse não é original mesmo da Magalu? Porque, né? Isso vai ao encontro, até pedir pro Chico comentar, que a gente estava conversando ontem, né? O consumidor, quando ele não vê a empresa no Reclame Aqui, ele não compra, ele tem medo, principalmente se é e-commerce. Sim. Né? Se você não está no Reclame Aqui, você não existe. Sim. Igual o consumidor pesquisa, vê ali às vezes uma oferta boa demais para ser verdade no Instagram, em um patrocinado. Tipo, eu compro muito, acho que é muito forte também, né? Porque eu não tenho nem dinheiro para tudo isso. Mas eu gostaria de comprar mais tênis, eu gosto muito de tênis. Aí porque eu pesquiso muita coisa de tênis, a cada 3 posts patrocinados para mim, um é de tênis. E aí como eu acompanho muito, eu sei mais ou menos a média de preço de um tênis, de um Nike comum. Cara, às vezes aparece ali um Dunkzinho que é a promoção 3 por duzentão. Eu falo, cara, isso daqui obviamente não é verdade. Aí eu entro no site para ver, cara, o que ele é, como ele é, entro, e aí rede social super bem mantida, super ali. Então, o consumidor, tipo, esse exercício que eu fiz de pesquisar na rede social, eu entro no Reclame Aqui, vejo reclamação. Obviamente, todas as reclamações do Reclame Aqui dessa empresa falam, pô, comprei, nunca chegou, esperando há 90 dias, esperando há 6 meses, vocês estão só me enrolando, não tem código de rastreio. Então, esse exercício de pesquisar em rede social, pesquisar no Reclame Aqui, é um validador para entender se essa empresa existe e se essa empresa entrega, se essa empresa atende. Então, não tá no Reclame Aqui, que eu acho que é aquela ideia lá de, tipo, eu não quero estar no... Às vezes que as empresas têm de não quero estar no Reclame Aqui. Porque cara, você tá perdendo a oportunidade. Você está perdendo a oportunidade de se validar, de mostrar que você existe, que você faz um bom trabalho, que você é confiável. Porque se o consumidor entra e pesquisa e não tem essa empresa cadastrada, ele já fica de olho, cara, essa empresa não deve vender, porque as maiores empresas estão dentro do Reclame Aqui. As empresas que mais vendem estão dentro do Reclame Aqui. Tem atendimento no Reclame Aqui. Se eu entro no Reclame Aqui e não vejo, ela não existe. Tem até um dado que a gente tem usado muito, que eu acho que é bem interessante nessa questão de confiança, que é um dado de uma pesquisa recente do Google, que eles mostram que depois da pandemia o consumidor está pesquisando muito mais por confiança do que barato. Antes da pandemia era disparado, tipo, o nome do produto mais barato, menor preço. Mais confiável, caramba. Hoje é o nome do produto e confiável. E o número é muito parecido, né? É menos 17% do barato e mais 17% por confiável. Então, basicamente, trocou. Mudou completamente o comportamento. Porque, beleza, você está procurando também um preço legal, uma promoção, mas você quer saber se você pode confiar naquela empresa. Se tiver alguma treta, você vai conseguir. A gente até conversou com esse pessoal do Google depois e eles até falaram pra gente, cara, são vocês, né? Porque é o que o Felipe falou, né? Você busca no Google ali e tá lá. Confiável, primeira busca ali, primeiro resultado vai ser Reclame Aqui. Então, é um validador, né? É uma prova social ali, saber muito. Pra saber se a empresa existe. Chico, você comentou do fato de você entrar no Reclame Aqui e a gente não achar a empresa. Mas e quando a gente acha e a avaliação dela é ruim? O quanto isso impacta, assim, na decisão de compra? Do cliente bater o olho e falar, não tem, existe, a gente viu que rola aqui. Mas não é uma avaliação muito bacana, não tá ali no... Né? Claro, é o que a gente estava falando de diferencial competitivo, né? Você entrar ali, pelo menos na minha experiência com consumidor, a gente sabe que é a experiência da maioria dos consumidores no RA, é a diferença de você entrar, às vezes, e entrar no segmento ali que tem bastante empresa não recomendada
por exemplo, que tem ali no recomendado pior selo de Sim. reputação da RA, e você vê uma empresa despontando com um RA1000, com um bom atendimento, tipo operadoras de telefonia ali, que a gente tem a TIM que desponta, acho que isso estimula até outras empresas, né? Sim. A irem atrás e quererem responder e atender. Mas hoje, quando você olha e entra lá, tem uma RA1000 no meio de um monte, uma com selinho no meio de um monte de roxinho. Então tem diferença ali para o consumidor de falar, pô, aqui tem esse serviço de telefonia, por exemplo, é muito parecido um com o outro, mas aqui eu sei que se eu tiver um problema, Vão me é ajudar. só entrar no Reclame Aqui que vai me ajudar, vai resolver. Então é onde está a diferença, né, de você ter um selo dentro da RA, de você ver que a empresa responde, que a empresa atende, e até mais da empresa do que a empresa responder ou não, como que ela responde, né? Sim. Saber ali que tem um acolhimento, que ficou claro, que teve clareza na informação. Porque também tem aquelas empresas que respondem todas e estão lá como ruim, né? Às vezes estão até como não recomendado mesmo, porque sei lá, às vezes responde como não foi responder, não tem o processo até de atendimento. Então acho que tem muito cuidado ali em como começar a responder, em como olhar para isso. Aí o Felipe explicou ali no começo da RA tudo que a gente considera na avaliação da RA, né? Mas a gente não considera tempo de resposta, a gente não considera volume de reclamação. E quanto mais problema uma empresa tem, quanto mais venda ela faz, mais problema Sim. ela vai ter. Então entender o que é o Reclame Aqui, o que ela tem que olhar para ter esse impacto positivo ali para o consumidor. Sim. Que do mesmo jeito que vai ter um impacto positivo, vai ter um impacto negativo também, né? Falando aqui, né, como head, né, do departamento, eu tenho duas vertentes, né, falando de mostrar, né, para a diretoria. Então, realmente é algo que a gente consegue mostrar ali, que o cliente satisfeito, ele vai dar lucro ali de alguma forma, então ele vai aumentar o faturamento. E falando do meu time, para todas que trabalham aqui, tratar o Reclame Aqui é como se fosse uma honra. Então, eu consigo também valorizar o meu time de atendimento nisso. Então, a pessoa que ela atende um Reclame Aqui é como se ela realmente fosse uma analista ali diferenciada, um perfil fora da curva. Então, eu consigo trabalhar essas duas vertentes, tanto para mostrar para minha diretoria a importância de atender bem, de promover uma experiência boa, reconhecer quando tiver qualquer tipo de erro e resolver, e também para o meu time, né? A gente mostra, fala, olha, que a gente confia muito em você, realmente você tem a base suficiente para tratar o Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele é muito importante, todo mundo vê, é um canal reputacional. Então, eu consigo trabalhar essas duas vertentes aqui. Hoje a RA é até carreira, né? Nas empresas. Isso é muito legal porque traz voltando para o passado, né? O setor de atendimento ficava no cantinho da empresa, era aquele setor mais apartado, que tinha menos brilho e tal. E eu tenho certeza, o Reclame Aqui foi parte essencial para valorizar um time que é core dentro da empresa. Atendimento, não só de Reclame Aqui, como um todo é core das empresas, né? Não adianta, vou repetir pela 10ª vez, gastar um caminhão de dinheiro com marketing, publicidade, se você tem um mau atendimento, você está jogando dinheiro fora. E o Reclame Aqui veio para valorizar esse profissional também, né? Tanto que, vou dar um exemplo bem besta, né? O prêmio do Reclame Aqui. A festa do prêmio é a festa mais aguardada do ano por quem? Pelo CEO da empresa? Pode até ser que seja, mas principalmente pela equipe de atendimento, né? Tanto que todo ano a gente recebia várias queixas assim, falando, pô, vocês só vendem mesa inteira, é muito caro, porque é caro mesmo, é um evento caro, né? Você não vai ter o Thiaguinho lá e tal. E aí, desde o ano passado, a gente começou a vender cadeiras. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, cara, eu quero mandar uma pessoa do meu atendimento. Aí compra uma cadeira, a pessoa vai lá, participa do evento e tal, porque é a festa do atendimento. Sim. O prêmio Reclame Aqui, a gente não premia as empresas que não têm reclamação. A gente não premia as empresas que têm talvez a melhor operação do mundo. A gente premia as empresas que têm o melhor atendimento do país. É isso. Perfeito. E falando dessa questão de melhor atendimento, eu quero muito entrar no assunto o que fazer para ter um bom atendimento. Qual que é o processo e, principalmente, acho que a gente já emendar como chegar no CDR 1000, né, Tami? Sim, sim. Olha, é um conjunto de boas práticas, né? A gente tem aqui o MPA, inclusive a Lara, ela tem muita participação nisso, né? Que ela ajudou a gente muito a crescer esse canal. Mas, basicamente, a gente tem toda a parte de treinamento, um manual de processo ali para tratar. E os princípios básicos, escuta ativa, realmente reconhecer quando tiver algum tipo de problema, tratar o cliente ali com empatia, ver qual é o canal que ele quer ser atendido. Eu costumo falar aqui, atualmente a Esther, que é responsável, que ela não tem que se apegar só na reclamação. O ideal é que ela converse, que ela sinta com o cliente qual é a expectativa dele. Às vezes ele falou uma coisa na reclamação, mas na verdade o que ele quer é outra coisa. Você só vai sentir quando você conversar com o cliente.
Então, tem essa questão também de ter ali um contato mais tete a tete com o cliente, por mais que não seja presencialmente, é importante também acompanhar até a resolução. Então, vamos lá. A gente falou de problema na entrega. Então, a tratativa em si, ela só vai se dar como finalizada quando o cliente receber o pedido. Então, não adianta eu ir ali e só falar, o seu pedido está atrasado, abrir a reclamação e isso vai receber até dia tal. Não, a gente mantém o cliente informado sobre tudo. Realmente houve um problema, né? A gente fez contato com X parceiro, seu pedido vai chegar até tal data. Você consegue aguardar? Beleza para você? Não consigo. A gente assume a responsabilidade, manda outro pedido se for o caso. Não consigo, então tá ok. A gente vai acompanhar até essa data e vai ver, eu vi que não chegou. E aí, você quer continuar aguardando ou você quer que a gente adota alguma outra medida? Então, isso também é muito importante. E, obviamente, acompanhar todas as métricas. Isso é diário aqui. A gente acompanha todas as métricas. Então, a gente vê o que subiu, o que não subiu, quais são as reclamações. Se for o caso, a gente atua com outros departamentos. Então, teve algum erro operacional? O que aconteceu? A gente conversa, entende para procurar, né, evitar de acontecer novamente esse problema. O Reclame Aqui, ele faz parte de todos os departamentos, digamos assim. Porque quando eu apresento fechamento, seja mensal ou trimestral, o Reclame Aqui ele está sempre presente. Então eu mostro quais são as reclamações que aumentaram, se realmente algum problema foi resolvido ou não. E falando do RA1000, é um conjunto de práticas, né? Então, assim, o RA1000 eu considero que ele é uma consequência de boas práticas. Se você fizer tudo certinho, se realmente você se preocupar em ouvir, em resolver o problema do cliente ali e sempre analisar internamente, porque eu bato muito nessa tecla, não adianta só resolver ali, apagar um incêndio com o cliente. Você tem que ver ali internamente na sua operação o que aconteceu para não ter esse tipo de problema. Então, eu considero que o RA1000, ele é uma consequência de boas práticas. Então, é um certificado de, tá ok, tá dando certo, continua, o resultado tá sendo bom, né? E, obviamente, utilizar ali como um poder de barganha, né? Como que a gente pode falar? Realmente se orgulhar, né? Nós somos o selo RA1000 e tal. A gente tem desde 2021. A Lara até, em uma reunião ontem, ela falou comigo, também, por que isso aqui não tá no site? Quando o cliente desce lá a barrinha de rolagem, isso aqui tem que estar muito visível para ele. Aí eu falei, putz, é verdade, Lara. Vamos colocar. Eu acho que anotaram? Quem tá vendo aí? Eu espero que sim. Todas as dicas estão aí. Acho que só para fazer um comentário em cima disso, acho que transparência, esse é o primeiro ponto dos dois lados, né? O consumidor também tem que ser transparente com a marca se ele quer resolver da melhor forma possível, né? Então, ontem a gente estava falando de problemas que às vezes o consumidor não tem razão, você vai ter que falar um não para o consumidor, mas de forma transparente, né? Explicando para ele. Eu acho que o exemplo que você deu da reclamação inusitada ali, vocês conseguiram resolver com o consumidor, mesmo não dando um outro produto para ele, porque ele não estava no direito dele, né? Ele tinha usado o produto, não tinha como trocar. Mas, assim, acho que o ponto principal disso tudo é que a gente tem um pouco mais de 600 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui e só 600 com selo RA1000. Então, é um selo para se orgulhar muito, Tamo né? dentro. E aí, aqui em primeira mão, falando para vocês, esse ano a gente vai fazer um evento só para empresas RA1000. Então, o Chico está organizando já. Grande Chico. Para ainda ser exclusivo. Ainda ser esse ano, vai ser exclusivo para empresas RA1000. Sobe o selo de exclusivo aí, pessoal. Mas a gente merece, realmente. São poucos. Exato, são poucas e assim, é aquela coisa, né? É difícil manter, né? Vocês falaram desde 2021. Desde 2021. É muito difícil manter. Conquistar. Essa consistência, assim. É quase você estar subindo uma escada rolante ao contrário, assim, porque você vai para ficar parado, você tem que fazer muita força, né? Para ficar naquele selo ali. Então, nada mais justo do que ter um evento para esse tipo de empresa trocar, fazer networking, trocar conhecimento. A gente vai trazer gente de fora, vai ser muito legal e, obviamente, vocês vão estar convidados porque vocês são RA1000. Convite aceito. É muito legal ver vocês falando, porque faz muito sentido com o que várias empresas têm trazido para a gente tem conversado cada vez mais também com as empresas que são selo RA1000 no site. Eu acho que da galera que não é RA1000, que às vezes tenta há muito tempo, sempre tem aquela visão de tipo, qual que é o segredo? O que eu tenho que fazer? Qual que é a poçãozinha mágica? Eu tenho que contratar time de BI, tem alguma ferramenta específica. E claro, inteligência sempre vai ajudar, ferramenta sempre pode ajudar, mas ferramenta, dado não faz milagre, né? Você tem que saber ler o dado, você tem que saber usar a ferramenta e é o que você falou, né, Tamires? São as pessoas trabalhando ali, trabalhando duro, ouvindo, escutando, porque NPS, CSAT, LTV é um negócio que você usa para medir, para ver que está dando certo, para ter resultado,
Mas o que você está medindo, né? Você está medindo isso. Gente trabalhando com gente, e ouvindo, e aprendendo, e melhorando. E qual a ação, né, que você está tomando? Porque também Exato. de nada adianta você ter todos os dados e você não Você mudar. tem tudo ali, você não agir. consegue fazer nada porque você não muda, né? No fórum que eu participei, acho que foi semana passada, que era do RA1000 também, como obter e tal, a maioria das pessoas faziam exatamente essa pergunta: o que eu faço? Como que eu conquisto, né, o selo? E eu falei basicamente o que eu sei aqui das boas práticas, mas é literalmente isso. O pessoal, ele acha realmente que é algo, tipo, sabe, fora do... É algo impossível, inalcançável. E não é, né? Claro que tem que ter ali uma disciplina, né? Pra você manter tudo mais, ralado. Mas é possível, é muito possível. Entender que de empresa para empresa é diferente, né? Tem o ponto aqui de vocês de ação, de ouvir, de compartilhar dentro dos outros setores, entender quem que vai resolver. O da TIM, que envolvia um volume gigante ali, eles usaram bastante inteligência de dado para entender e fazer cruzamento. Do Nubank é super recente. E a Amanda trouxe pra gente que, aqui do Nubank foi muito ouvir, não tem reclamação que não pode ser tratada, conversada, porque mesmo no não eu tenho que dar uma resposta para esse consumidor. Então dá para as empresas que estão ouvindo a gente irem juntando as pecinhas, mesmo que não seja do meu segmento, né? Eu juntar, tem experiência da MS, experiência da TIM, experiência do Nubank, como é que eu vou juntando aqui o quebra-cabeça e monta o meu também, né? Exato, trazer pra realidade, né? E eu acho que uma coisa muito bacana que vale muito a gente ressaltar é o quanto o Reclame Aqui também disponibiliza ferramentas para ajudar as empresas nesse processo, né? Os cursos que vocês oferecem, tem um pessoal ali que sempre está de prontidão para no blog passar boas práticas, né? Realmente de como fazer. Então, acho que isso também é muito relevante, né? As pessoas ir atrás disso, né? De querer... Essa troca é rica, né? Então... Tem a comunidade que vocês participam também. Maravilhoso. Você faz bench, você marca para fazer bench com outras empresas, às vezes do mesmo setor ou até de outros setores, né? Boas práticas como um todo, né? Não tem uma receita de bolo para chegar no RA1000, mas óbvio que existem boas práticas que cabem a quem quer acha, né? Quem quer acha conteúdo, que tem muito por aí. E aqui tem um exemplo de pessoas que entendem muito, que vocês devem fazer vários benchmarks aí com outras marcas para trocar experiências, como a Tamires fez agora no evento do RA1000, né? Esse conhecimento é muito rico e é isso que traz resultado. Ô Lara, eu lembrei de uma coisa que aconteceu recentemente, deixa eu compartilhar. O pessoal de compras, eles estão sentando bem pertinho ali da gente, né? E aí surgiu um novo fornecedor. E aí foram pesquisar no Reclame Aqui, o fornecedor. Aí falou, olha o tipo de reclamação dele. E aí, será que a gente segue? Aí as meninas me cutucaram, né? Falou, vem ver aqui também. Eu falei, conversa, né? Dá uma oportunidade, vamos entender. Mas como que isso tá ficando enraizado e como esse é o nosso objetivo, né? O setor de compras está se preocupando. Então, a empresa que ela vai entrar, eles estão constando também para saber como que age. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei, gente, tá dando certo. Estamos no caminho. Até um negócio que a gente faz muito na RA, assim. Tipo, a gente não faz como empresa, assim, por exemplo, agora no Prêmio. A gente precisa abrir a venda de ingressos. A gente não vai contratar uma empresa fornecedora que não tem reputação no nosso site. Que não vai atender, porque a gente sabe que eles não resolvem, que eles não atendem. Chega a ser surreal, né? O ecossistema que se criou disso. Não o principal foco é consumidor e cliente, né? Mas a maioria das pessoas enxerga só de comprar, né? A pessoa já... mas não tem noção disso, né? Que são outros serviços que prestam e que a gente leva ao pé da letra de falar, não, vamos ver como o caráter desse cara aí. Chiqueteira de evento. Aí a gente foi lá e pegou a empresa que tem melhor reputação para atender a gente, que é super específico. Show. Muito, muito legal mesmo. E pegando esse embalo, assim, né? A gente comentou sobre as coisas boas, né? Que o pessoal precisa fazer, que as empresas tendem a dar continuidade. Mas o que vocês acham que, no cenário que a gente tem hoje, de coisas ruins, de práticas ruins que as empresas ainda têm e que não favorece aumentar esse número do selo RA1000 ser para mais empresas, né? Eu acho que, vou começar dando os meus 50 centavos aqui, eu acho que o que tem de péssimo é a empresa que já encara como toda reclamação sendo algo muito negativo. Tá contra o consumidor, tá contra quem querendo ou não paga as contas da empresa, que é o cliente, né? Então, se já começa desse jeito, já sendo anti ali todas as reclamações, todo mundo é bandido, ninguém presta, o consumidor é vilão e não entende nada. Ele que não entendeu a regra. Exato. Eu expliquei. Sim, o regulamento estava claro, senhora. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo, né? Então, esse é o processo péssimo.
Aí tem, obviamente, processos ruins ali que vão atrapalhar para você chegar no seu RH1000, né? Eu acho que o clássico dos clássicos é quando a empresa recebe a reclamação e responde no mesmo momento de forma pública, né? Isso aí é um erro, de performance de Reclame Aqui, porque, assim, eu não estou dizendo... se tiver um corte só nessa parte aí, vai parecer que eu estou falando que é para não responder rápido. Óbvio que é para responder rápido a reclamação, mas não responder de forma pública no Reclame Aqui, porque você está acabando de passar a bola de volta para o cliente para ele poder te avaliar. E se você não resolveu... Exato, que não está resolvido ainda. Nossa, eu então, acho assim, que isso é péssimo. E aí o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é receber a reclamação, vai ter o número de telefone dele lá, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, liga, manda um e-mail, falando, ó, seu problema já está debaixo do meu braço, eu vou resolver. E aí você publica de forma... publica de forma pública. Você posta a resposta lá no Reclame Aqui quando o problema já estiver encaminhado ou finalizado, né? Lembrando que você tem todo um prazo ali para seguir, óbvio, você vai tentar fazer o mais rápido possível, mas eu acho que uma prática ruim, que algumas empresas ainda fazem, é querer responder no mesmo momento de forma pública. Isso vai dar errado, você não vai conseguir chegar no RH1000 fazendo dessa forma, né? Eu acho que foram os pontos que eu pensei. Um que a gente tem visto bastante também, até emendando no que eu estava falando, é achar que chatbot, inteligência artificial, chat GPT, dá conta de que tudo. tudo que é moderno e novo é o que vai ser a solução de todos os meus negócios aqui. Que, pô, se tá todo mundo falando de metaverso, eu tenho que estar em metaverso também. Se tá todo mundo falando de chat GPT e chatbot, eu tenho que fazer, claro, ajuda, complementa, mas tem que ter um serviço humano de estratégia. ChatGPT não monta estratégia. ChatGPT não ouve consumidor. Ele consegue responder de acordo com o que você treinar ele e tudo mais. Mas tem que ter um processo humano por trás que vai ajudar, que vai olhar. Então, um ponto que a gente sempre alerta as empresas, que a gente traz para as empresas, é que é gente, não a milagre ali do chatbot. Já tava aqui já. Eu também acredito que são as pessoas. Quando eu falo de qualquer tipo de vaga que eu abro aqui pro meu time, eu sempre pego muito nisso com o meu time de gestão. Eu falo, gente, pessoas que gostam de pessoas, pessoas que gostam de pessoas. Não falo só do Reclame Aqui, eu falo do atendimento em geral. Se a gente colocar uma pessoa ali que ela é reativa a tudo, que ela não gosta de ajudar, que pra ela é insignificante fazer a diferença na vida de alguém, não vai dar certo. Você pode ter o melhor processo do mundo, a pessoa é dela, ela não quer, ela não gosta de trabalhar com isso. Então, eu acho isso muito importante. Também responder o cliente ali com algum tipo de grosseria, discordar da reclamação dele, eu não concordo e é isso, aquela área até citou do regulamento, tá no regulamento. Não, né? Se o cliente não entendeu, a responsabilidade é nossa. A gente falhou ali na clareza em algum momento, então o que a gente vai fazer para não ter essa reclamação novamente? Então, ser grosseiro com o cliente, obviamente demorar para responder, não acompanhar e não analisar as métricas, como eu disse, nas boas práticas. A gente tem que saber quais são as principais reclamações. Se for o caso, vai fazer o quê? Tratar com o parceiro logístico, talvez mudar. Se for algum produto que está sendo muito recorrente a reclamação, o que a gente vai fazer? Vai conversar ali com o fabricante, vai mudar também? Então, acho que analisar, ter um pós ali, um acompanhamento pós é crucial também. Com certeza. Isso aí é demais. Isso que você comentou também, eu acho muito... Eu acho bonito de se falar mesmo. Essa questão de você identificar onde cada pessoa precisa estar, né? Uma gestão de um time, ela identificar, essa pessoa aqui, ela realmente dá certo para falar com as pessoas. Ela entende. Do que às vezes você ficar forçando, você sobrecarregar uma operação, você sobrecarregar o pessoal que tá ali na linha de frente. Porque o pessoal que tá no atendimento, é o que costumam falar, ninguém liga pra falar assim, oi, bom dia, como tá seu dia? O pessoal liga pra descascar a mexerica em cima de você. Então, se realmente, eu acho que as empresas também não estruturar esse lado, né, de ter pessoas preparadas e que realmente têm vontade de fazer aquilo, né, eu acredito que já um grande passo vai ser dado, né, porque a gente tem pessoa proativa que realmente vai querer saber o que tá acontecendo com o cliente, o que foi, pera que eu vou te ajudar, vamos embora, desculpa, cara, aconteceu, desculpa mesmo, deixa eu te ligar, até me chamar de vídeo. Sim, tipo isso. Mas realmente isso, né, das pessoas começar também a ter essa consciência de colocar cada pessoa no seu lugar para a pessoa poder dar o melhor dela, né. Perfeito. Show. Pegando essa questão também, um conselho bem inusitado que vocês dariam, seja para algo bom ou para algo negativo, mas vocês, o que vocês dariam para consumidor, empresa? Olha, para o consumidor, a gente sempre fala, cara, reclama.
Se você teve um problema, não seja como eu falei que eu sou às vezes. Ou como a gente. Porque mesmo se você não... caí num golpe. Vou reclamar num golpe? Reclama, porque você vai ajudar outros consumidores. Sim. Reclama, não reclame aqui, fala que você não recebeu, tal, exige os seus direitos, que se você fez o dever de casa de pesquisar antes, você vai conseguir resolver. E se você não fez, você vai aprender e vai ajudar outros consumidores. Acho que esse é o principal conselho para o consumidor, é pesquisar muito antes de comprar. E se tiver problema, reclamar. Assim, é meio básico, mas o óbvio precisa ser dito algumas vezes, Sim, né? sim. E para as empresas, eu acho que o ponto principal que eu diria para Reclame Aqui é: venha conhecer a gente. O nome assusta muito. O nome talvez não seja o melhor nome do mundo. É Reclame Aqui, né? Putz, eu não quero. O time de marketing fala, vou fazer alguma coisa com o Reclame Aqui. Vem conhecer os nossos números. Como eu disse, a maioria dos nossos consumidores, né, são quase 30 milhões por mês, eles entram para pesquisar empresas, né, pesquisar reputação. Então, a primeira dica para a empresa que está do outro lado, que está ouvindo a gente aqui agora, vendo a gente, conheça mais o Reclame Aqui. Né? O Reclame Aqui não é terra sem lei, a gente tem a equipe de moderação de conteúdo, Sim. tem uma porcentagem de reclamações que são moderadas, que infringem nossos termos de uso, a gente confia nas empresas, assim como a gente confia nos consumidores também, não permite reclamação anônima, então o Reclame Aqui é uma terra segura. Né? A gente fez uma pesquisa recente, só para finalizar, com um instituto de pesquisa chamado Provokers, e aí, conversando com empresas, a Provokers estava conversando com as empresas, teve um comentário muito inusitado de uma empresa, assim, até aquele sincero, até sincero demais. Uhum. A Podia ter me chamado de canto para falar. Exato, exatamente. Você chama no cantinho, conversa. A empresa falou o seguinte para a pesquisadora: olha, posso ser sincera com você? Eu não queria que o Reclame Aqui existisse. Mas já que o Reclame Aqui existe, eu prefiro que as minhas reclamações estejam lá do que estejam nas redes sociais. Porque é um ambiente para isso, né? Reclamar no lugar certo. Reclamar no lugar certo é reclamar no Reclame Aqui, não no Instagram, né? Então, assim, as empresas já perceberam isso, né? Então, o Reclame Aqui é uma realidade e o principal objetivo nosso com as empresas não é prejudicar, é sim ajudar as boas empresas a venderem mais. É isso. Cara, eu complemento, acho perfeito, assim, não tem nem nada pra falar, mas o que eu agregaria só se puder conhecer, a gente conhece o Reclame Aqui, conheça pessoalmente, se tiver oportunidade, estiver em São Paulo, fala com a gente, é muito bom. Marca com a gente, que eu acho que existe até uma visão que se quebra em relação ao Reclame Aqui, o que o Reclame Aqui faz. Quando você entra no nosso escritório, eu acho que tem empresa ainda que talvez não se relacione com a gente, não pensa em Reclame Aqui, pensa às vezes em burocracia, pensa às vezes numa portinha com uma mesa, um caderno de reclamação, um ventilador de teto, que seja tipo aquela burocracia, tipo um Procon da vida. Exato. E o Reclame Aqui é uma empresa de tecnologia, né? Então que tem software, tem solução, uma plataforma. Sim. Então não é o Reclame Aqui da burocracia, é o Reclame Aqui da praticidade, da solução. Então acho que conhecer lá no escritório, ver aquela explosão de cor e sofá e globo de luz. Eu acho que o ambiente que a gente cria, né? Vocês participam bastante. É lindo. Todos os nossos eventos, acho que faz diferença estar lá presencialmente também para trocar uma ideia, conversar, tomar um café. E só fazendo um adicional a isso, que o Chico trouxe muito bem, a presença do Reclame Aqui ajudou os consumidores a evoluir, ajudou as empresas a evoluírem também. E aí, até o exemplo que o Chico trouxe, o próprio Procon, por exemplo, evoluiu muito, né, nesses últimos tempos. Nossa, com certeza. Tem Procons de vários estados que até falam assim, entra no Reclame Aqui, vai lá, pesquisa e tal. Então é muito legal a transformação que o Reclame Aqui fez na sociedade e não fez sozinho, né? Sim. Fez com as empresas que, como vocês, Perfeito. apoiaram essa causa, foram atender os consumidores de vocês no nosso canal e, obviamente, aos bons consumidores que usam todos os dias para pesquisar e para reclamar. Então, lá atrás, o Maurício, quando criou esse site, esse portal, ele falou que a gente ia mudar o Brasil, né? E a gente acredita que a gente já mudou. Com certeza. Com certeza. Já aproveitando, né, aqui para elogiar, eu sou apaixonado pelo Reclame Aqui. A Lari também, né? Eu sou extremamente suspeita. Mas, muito. de fato, percebe-se que é um time que gosta de pessoas. E isso é em todos os canais de atendimento que a gente teve interação ali, são pessoas que gostam de pessoas. Isso, para mim, é extraordinário. Ótimo, muito obrigado. Quando eu participei dos eventos, tanto online quanto presencial, a gente sente isso, não é algo forçado. Então, se vê que vocês também têm essa preocupação
com o time de vocês. E eu falando como empresa aqui, né, no caso representando a Mies, eu acho que o pior erro, e no caso qual seria o meu conselho, é não ver a reclamação como algo negativo. Isso ele tem que estar ali, é o ponto crucial. A reclamação ela é um ponto de melhoria, você tem que aceitar o feedback, né, ser transparente, ó, errei e tal, e evoluir. A reclamação ela não é só um problema, é uma oportunidade de negócio. Eu acho que isso é o básico do básico e tem que ter. Perfeito. Show. O Fez, eu tava comentando sobre centralizar as reclamações, né? No Reclame Aqui, antes isso do que nas redes sociais. E eu lembrei de um caso que aconteceu bem quando eu comecei a atender Reclame Aqui, muito tempo atrás, que eu nem tinha noção ainda do que era. E eu lembro que eu recebi uma ligação e a cliente, ela tava muito frustrada, muito mesmo, né? E ela, tipo, aquela cliente que grita e todo mundo assim tá escutando do fone, sabe? Que a gente tá levando. E aí eu lembro que ela tava muito brava e ela falou assim, não sei o quê. Tipo, eu tava ficando já um pouco tensa na ligação também, sabe? Eu já tava, tipo, meio perdidinha. E ela falou assim, não sei o que eu quero reclamar, onde que eu reclamo de vocês? Aí eu fui e falei, né, no Reclame Aqui. E eu lembro que na época a gestora, tipo, ela olhou assim pra mim, tipo... Você tá maluca? Você tá mandando aqui. Você não pode falar. Eu juro pra vocês, eu quis desmaiar ali na hora. Eu pedi um desmaio, assim. A cliente da minha, com a minha gestora, falou, você tá maluca? Eu falei, você mandando embora na primeira semana aqui. Mas eu tinha foco justamente disso, tipo, de falar assim, pô, se o Reclame Aqui é pra reclamar, né? Tipo, e a gente tá aqui pra ajudar de qualquer jeito. Realmente, antes ter as reclamações centralizadas totalmente lá, do que nas suas redes sociais, que a gente sabe que é isso. Às vezes, comentários ruins se propagam muito mais rápido do que comentários bons, né? A gente fala muito disso até dentro do, tipo, no Twitter, especialmente no X, né, no X. O problema viraliza pra caramba, né? Especialmente quando é um influenciador cutucando alguma marca. A resposta da marca nunca vai viralizar nessa proporção. Que solução que ela deu, como foi solucionada. O influenciador também nunca vai, dificilmente, nunca acho muito forte, mas o influenciador também não traz, tipo, a marca me ajudou assim, problema resolvido. Então esse nível de disparidade, né, de como as coisas viralizam e, sei lá, acho que no Reclame Aqui você consegue ter um controle disso, né? E depois, quando a reclamação tá viralizada ainda, a resposta vai estar lá junto, né? Vai ter aquilo, não vira só um print solto, desconexo, que circula no Instagram e em todas as redes depois. Acho que tem essa experiência de rede social que é complicada, né? Sim. É maravilhoso. Pra gente finalizar, eu queria falar sobre o prêmio. Boa. A gente comentar um pouco sobre o prêmio. Pra quem tá assistindo a gente aí, a Mies foi indicado pelo 3º ano consecutivo ao prêmio Reclame Aqui. E eu queria que vocês dessem uma pincelada também, explicando o que é o prêmio pro pessoal, como que estão a preparação de vocês, a emoção pra esse 2023. A importância, né, Lara? Tipo, mostrar pra todo mundo que realmente é algo de se orgulhar, né? A gente tá pela 3ª vez, é algo assim memorável, tem que ser compartilhado. É incrível, né? Tá no prêmio é espetacular, assim, a gente fala muito... Isso que o Felipe falou, 600 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui, a gente tem uma média de 1.000 e alguma coisa indicadas. Caramba. Por ano em 185 categorias. Então, até nesse trabalho de categorização, de trazer mais categorias, do ano passado para esse a gente aumentou em 25 categorias. Legal. Em comparação. Então a gente está sempre ouvindo o que vocês trazem, o que as empresas trazem, entende como a gente vai se adequando para conseguir atender também. Então, às vezes você olha assim, lá na festa, no Espaço das Américas, Espaço Unimed, é gigante, assim, você olha e fala, mas é gigante, mas ainda é uma fração muito pequena da base do Reclame Aqui. E isso olhando para a base do Reclame Aqui, né? Quando você olha para a quantidade de empresas no Brasil, tem 17 milhões de CNPJs, 20 milhões de CNPJs cadastrados, de empresas ativas. Então, é muito... Quase falei a palavra, mas é de manhã. Não, mas é de manhã, tá muito cedo. Minha religião nem permite. Mas é muito foda estar no prêmio. Muito foda, assim, uma empresa estar participando. Então, acho que a gente até falou um pouquinho ali, quando o Felipe falou do prêmio. É um prêmio em que o consumidor diz se você pode entrar no prêmio, que o principal critério para você participar do prêmio é você ser bom, ótimo ou RH1000. Então, já tem um aspecto reputacional de cara, tem uma nota legal, tem os índices legais no Reclame Aqui, bem trabalhados, bem aprofundados. E é um prêmio que o consumidor diz se você vai ganhar ou não. Então é um prêmio 100% do consumidor, é a voz do consumidor que vai dizer se você vai poder se inscrever e que vai dizer se você vai ganhar no final. Exatamente. Então tá indicado ali, quer dizer que o consumidor
permitiu que você tivesse ali, te deu essa chancela, falou que você é bom o suficiente para estar se inscrevendo e participando do prêmio. Então, acho que esse é o grande valor do prêmio, que ele é do consumidor para o consumidor, que destaca o trabalho incrível que as empresas fazem ano a ano e, tipo, pô, terceiro ano seguido ainda, consecutivo, é muito legal. A gente tem empresas que estão no fluxo do prêmio tem bastante tempo, mas que muitas vezes, pô, tem aquele ano que dá aquela caída, que a gente falou do esforço contínuo, né? Então, terceiro ano consecutivo no prêmio É lindo. é incrível. E... Vocês vão? Oh. Vamos sentar. Vai lá, Pergunta corta. ansiosa. Vamos sentar. Não, vamos Gente, sim, Tiaguinho esse ano. Chefe eu. Lari, na mesma hora. Ano passado a gente teve bastante reclamação e a gente atuou em cima disso bem de perto. Bastante reclamação do buffet, do jantar, que não foi realmente muito bom, o serviço foi diferente. Eu pensando aqui, parece que o jogo virou, né? Mesmo do jantar de vingança. A gente rodou uma pesquisa e o pessoal que participou da festa trouxe pra gente. Cara, no dia seguinte a gente mandou um e-mail de volta pra nossa base e falamos, ouvimos e garantimos que vai ser diferente. Isso é maravilhoso, Ano eu que gosto vem, muito disso. A gente fez a degustação e tá assim, incrível. Que aí é o chefe Eudes, que é o chefe do Taioba, que é um puta restaurante do litoral norte de São Paulo. Ele que liderou nas enchentes aí do começo do ano um movimento também solidário ali para levar comida, para ajudar as pessoas. Então a gente trouxe também um chefe que tem uma comida espetacular, que a gente foi na E uma grande degustação, referência também. mas né? que é uma referência, que tem uma causa social. Lindo. Então, assim, Deus me livre, né, gente? Tomara que vocês consigam ir. Mas esse é o prêmio dos prêmios. Fala pro Pelo Rômulo amor aí, de Deus. Rômulo vai também, Rômulo. então vai curtir a Pelo festa. amor de Deus. E só para finalizar, né, a 13ª edição do prêmio, a primeira teve 300 mil votos, a última do ano passado teve 18 milhões, e esse ano, eu olhei ontem, a gente estava com quase 8 milhões de votos já. Tomara E que tem 1 milhão seja da Mies. E tem- Pode ser, gente. E tem mais tempo aí de votação, então, Sim. assim, como o Chico falou, é o evento do consumidor, onde a gente consegue pôr em voga as melhores marcas do país, né? Então, Perfeito. a gente trata como o Oscar do atendimento, né? E assim como o Oscar, ser indicado é muito importante, né? Então, pô, o Chico é um grande fã dos filmes do Oscar. Eu gosto de alguns, assim, acho às vezes muito, muito inteligente para mim. Mas quando sai a lista dos indicados, você quer ver todos. Né? Sim. Então é a mesma coisa do prêmio. Sai a lista das indicadas do prêmio, tem a super live do prêmio. Sim. Você pode ter certeza, se tem empresa naquela lista, são empresas que se preocupam com o consumidor. Né? Então o Reclame Aqui busca certeza. isso sempre. Show. Bom, estamos chegando ao finalzinho do nosso Pode Sentar. Eu amei, muito obrigada pela participação Amei de também. vocês. Obrigado Espero a que todos os vocês. meus lovers que estão assistindo a gente tenham gostado bastante também. Acho que foi muito incrível. Esse momento aqui tá sendo histórico realmente pra Mies, né? Uma coisa totalmente especial. E eu tô muito feliz que aconteceu. Foi muito gostoso poder compartilhar essa manhã aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi E, muito gente, graça. como comentamos aqui, tá rolando a votação. Então, você que tá assistindo, Por favor. vota na Mies. O link vai ficar na descrição. Os meninos aqui do audiovisual vai preparar tudo pra vocês. Lembrando que é bem facinho pra você votar. Você só precisa se cadastrar. Ou se você já é um ativo ali, né, no Reclame Aqui, você vai ver que é muito mais fácil. Então é isso, vote Mies. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu. Pessoal.